Ora, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Neste módulo 2, vamos aprender sobre o sistema auditivo. Primeiro ponto, a introdução. Segundo ponto, veremos sobre o som. Terceiro ponto, estrutura do ouvido. Quarto ponto, atividade elétrica no nervo auditivo. Quinto ponto, vias auditivas. Sexto ponto, córtex auditivo. Sétimo ponto, bibliografia. Oitavo ponto, exercícios de avaliação. O sétimo e oitavo ponto não iremos transmitir neste vídeo, até porque os PDFs estão disponíveis com o conteúdo na plataforma, então vocês têm acesso. Não vou estar a citar esses dois pontos, o 7 e o 8. Continuando, começar aqui na introdução. Uma das contradições existentes na história é o feito de que Bell inventou o telefone à raiz de estudar a fisiologia do ouvido para ajudar a pessoas surdas. Hoje em dia, ainda que se segue estudando a fisiologia do ouvido, se estuda o implante coclear como prótese para fazer ouvir as pessoas que a têm danificada. A cóclea, para fazermos uma ideia, inclui em 2 centímetros mais de 1 milhão de partes que se movem continuamente em função principalmente das vibrações. Segundo ponto, o som. O som é uma onda de pressão mecânica num meio como o ar e a água. As ondas sonoras são a presença alternativa de desgaste e compressão de um meio elástico no qual viaja, que se criam mediante movimentos rápidos de uma fonte em contacto mecânico com ele. O meio adquire parte da energia de movimento dessa fonte, e a leva a outros lugares, usando para ele colisões entre moléculas adjacentes. As ondas sonoras podem transmitir-se a grandes distâncias, ainda que as moléculas individuais do meio vibrem só a distâncias muito pequenas. Daí que a onda sonora perde energia à medida que se afasta da fonte. O som não pode viajar através do ouvido do vazio, necessita de um meio como o ar e a água para se propagar, tal e como demonstrou Boyle em 1660. Onda sonora simples. A onda sonora mais simples é o que em trigonometria se conhece como uma onda sinusoidal. A longitude de onda é a distância que há entre uma crista da onda e a crista seguinte, o qual representa um só ciclo. A frequência
é a quantidade de ciclos que tem a onda em um segundo. Expressa-se em Hertz, denominado assim em honra do físico alemão Heinrich Hertz. Um Hertz equivale a um ciclo por segundo. A referência de uma onda sonora simples é a determinante mais importante da dimensão psicológica da altura tonal. Percebemos os sons por debaixo dos 20 Hz como vibração, entanto que não ouvimos os que superam os 20.000 Hz com a exceção das crianças pequenas e de muitos animais que têm diferente amplitude de percepção de onda. A amplitude de pressão é a mudança que produz uma onda sonora na pressão de qualquer meio em comparação com a pressão não sujeita à influência daquela. A vibração de pressão máxima que pode tolerar o ouvido humano é de aproximadamente 230 dinas CML. Por cima ou por baixo da pressão atmosférica, enquanto a vibração de pressão mínima ronda 0.0002 dinas CML. Para expressar de forma clara o anterior e em unidades que se podem manejar, usa-se uma medida de medição especial denominada Bell, em honra de Alexandre Graham Bell. Nesta medida representa-se a amplitude de pressão do som como o número de potências de 10 logaritmo por o que excede algum nível de referência de pressão. Como o Bell é uma unidade bem mais grande em relação aos níveis normais de audição, costuma-se usar o decibel, que é 1 por 10 de um Bell. Esta medida conhece-se como nível de pressão do som. Outro parâmetro do som psicologicamente importante das ondas sonoras é o ângulo de fase, que se entende como a parte específica do ciclo de aprimoramento de compressão que alcançou uma onda em um instante em particular. A um só ciclo, a onda sinusoidal está atribuído a 360 graus. A onda sonora sinusoidal começa em 0 graus, num ponto onde a diferença de pressão também equivale a zero, seguida de uma crista de compressão aos 90 graus. Outro ponto de referência de pressão de 0 aos 1 SO e uma crista fina
aos 270 graus, de forma que qualquer momento do ciclo pode expressar-se em graus. Se duas ondas estão no mesmo lugar de seus ciclos respectivos, de maneira que suas cristas e vales coincidam, diz-se que estão em fase. Se cristas e vales não coincidem, as duas ondas encontram-se fora de fase. Se as duas ondas tivessem a mesma amplitude de pressão, não podíamos ouvir a interação das ondas sonoras, porque o desvio líquido da pressão com respeito à atmosfera K seria zero. Este princípio aplica-se no que se denomina supressão ativa do ruído para reduzir ruídos não desejados, de forma que este princípio é o que se usa atualmente para tentar diminuir o ruído em aviões, carros, etc. Os sons emitidos por instrumentos musicais, voz humana, têm padrões muito mais complexos que os anteriores, que são os mais simples. Os sons complexos têm uma propriedade psicológica adicional denominada timbre. Os sons complexos podem ser descritos de uma maneira útil ao analisá-los em conjuntos de ondas mais simples, os quais, quando se encontram juntos, produzem formas de ondas mais complicadas. Este método foi inventado pelo cientista francês Jean Fourier enquanto estudava a condução do calor. Os sons da linguagem também podem analisar-se em seus componentes de Fourier, com resultados muito úteis para a compreensão da percepção da linguagem. Em efeito, a cóclea do ouvido faz um cru análise mecânico de Fourier dos sons complexos, com diferentes partes respondendo de forma ótima aos distintos componentes de frequência do som. Este feito conhece-se como lei acústica de Ohm. Terceiro ponto, estrutura do ouvido. Anatomia do ouvido. Os ouvidos dos mamíferos têm as mesmas partes básicas, ainda quando diferem um pouco nas proporções em sensibilidade. Numa série de investigações detalhadas, Beckessi, 1960, estabeleceu que os diversos tipos de ouvidos funcionam de um modo similar. Ele foi capaz de relacionar muitas das diferenças do desempenho com as diferenças nas propriedades físicas dos ouvidos, como tamanho do canal auditivo e longitude da cóclea. Fisiologia do ouvido humano. O ouvido pode
dividir-se em três partes fundamentais: o externo, o médio e o interno. O pavilhão da orelha é a parte carnosa do ouvido externo, visível desde o exterior. Unicamente os mamíferos o têm e sua função é canalizar as ondas sonoras até outra parte do ouvido externo, o meato auditivo externo, o canal auditivo. As ondas sonoras que entram no canal auditivo movem-se até encontrarem-se com o tímpano. O canal auditivo funciona como um amplificador passivo que incrementa a amplitude de certas frequências sonoras mediante a ressonância. O tímpano vibra em fase com as ondas sonoras que recebe, movendo-se mais rápido com sons de alta frequência e mais lento com sons com os de baixa frequência. As vibrações do tímpano transmitem-se ao mecanismo transdutor no ouvido interno, mediante três pequenos ossos do ouvido médio: o maleus, martelo, incus, bigorna e stapes, estribo. O estribo conecta-se ao ouvido interno mediante uma pequena abertura membranosa chamada janela oval. O ouvido médio aumenta a pressão que se aplica na janela oval de três formas. Esta aplicação mecânica permite-nos ouvir sons quase imperceptíveis que de outra maneira não poderíamos ouvir. Algo paradoxo é o feito de que o ouvido médio também pode reduzir a pressão da janela oval em relação com o tímpano. Este mecanismo diminui o dano que causa ao ouvido os níveis altos de pressão do som. Os pequenos ossos do ouvido médio encontram-se rodeados de ar. A pressão deste no ouvido médio mantém-se aproximadamente igual à da atmosfera circundante graças à trompa de Eustáquio, que se abre até à parte posterior da faringe. As vibrações do estribo transmitem-se ao ouvido interno por meio da janela oval, fronteira entre os ouvidos médio e interno. A janela oval encontra-se na base do canal vestibular, um dos três condutores que correm ao longo da cóclea. O canal vestibular está conectado com o canal timpânico no ápice da cóclea mediante uma abertura chamada helicotreme. O canal timpânico tem sua própria janela membranosa, denominada janela redonda, em sua base, separando-o do ouvido médio.
Estes canais estão cheios de perilinfa, líquido semelhante à água salgada. Devido a que a perilinfa é relativamente não comprimível, quando um movimento do estribo ocasiona que se mova, este movimento transmite-se através do mesmo líquido até à janela redonda e esta volta-se até ou desde o ar do ouvido médio. O movimento deste líquido tem como resultado movimentos concomitantes das membranas internas da cóclea. O terceiro canal da cóclea, o conduto coclear, está relativamente individual, pois não tem contacto com o ouvido médio, nem uniões com os canais vestibulares ou timpânicos. Está formado, por duas membranas situadas ao longo da cóclea, a membrana de Reichner e a membrana basilar. Juntas constituem um triângulo bruto com a parede da cóclea. O canal coclear está cheio de endolinfa, líquido mais viscoso que a perilinfa e que contém muitos íons de potássio. A membrana de Reichner é muito delgada, só 2 células de espessura e não tem mais função que conformar a parede da cóclea, a parede do canal coclear. A membrana basilar sustenta as estruturas que traduzem os movimentos do líquido coclear em sinais neurais. Nos seres humanos, a membrana basilar tem cerca de 3 cm de largura. Também é importante uma membrana dentro do canal coclear, a membrana tectorial, que se estende em dito canal desde a membrana de Reichner e alguns pelos das células dos órgãos de Corti estão ligados a ela. Sintonização mecânica da membrana basilar. Os movimentos da perilinfa causados pelas vibrações do estribo produzem ondas de pressão através do canal coclear. Estas ondas induzem ao mesmo tempo que as ondas mecânicas viajam até à membrana em só 3 milissegundos. As variações em elasticidade e amplitude da membrana basilar são responsáveis da direção, velocidade com as que viaja a onda. Também são as maiores responsáveis das diferenças na amplitude da onda. Beckessi demonstrou que a membrana basilar
reage de maneira diferente a estímulos com frequência diferentes. As ondas originadas por sons de baixa frequência aumentam de tamanho e forma constante à medida que viajam em direção ao ápice e não alcançam seu tamanho máximo, senão até que se encontram muito perto dele. Porém, as originadas por altas frequências não viajam tão longe nas membranas basilar. A amplitude de onda máxima para um tom de alta frequência situa-se muito mais próxima da base da membrana, onde o estribo adere-se à cóclea e a energia da onda dissipa-se com rapidez. Mecanismo de transdução. Os movimentos mecânicos do ouvido devem terminar por converter-se em flutuações eletroquímicas, que são o código do sistema nervoso central, através de um processo conhecido como transdução. Isto ocorre no órgão de corte, o qual desce sobre a membrana basilar. As ondas que recorrem esta membrana também fazem que se mova de forma lateral com respeito à membrana tectorial. As células capilares internas e externas estão aqui por causa do seu asseio às estruturas conectadas à membrana basilar. Como os pelos mais longos das células capilares externas estão incrustados na membrana tectorial, a força cortante entre as duas membranas tem como resultado uma pressão mecânica que causa que estes filamentos se inclinem. A inclinação dos pelos traduzem-se em mudanças elétricas das células capilares mediante um mecanismo que se compreende num mecanismo que compreende as uniões de pontas dos pelos mais curtos com seus vizinhos mais longos. As uniões de potássio que têm uma carga positiva fluem até ao pelo sempre que estão abertas um ou mais poros. O fluxo até adentro de carga positiva equilibra-se com o fluxo até fora de carga positiva, originado por outras bombas de íons. Quando o pelo se inclina até os pelos mais altos, a união de pontas aderida à janela puxa dela e a mantém aberta mais tempo, permitindo que mais íons de potássio com carga positiva fluam até à célula. Isto origina
uma despolarização que, em sua vez, liberta substâncias neurotransmissores desde a parte inferior da célula capilar. Estes neurotransmissores estimulam os dendritos das células do gânglio espiral, que geram então os potenciais de ação que crescem pelo nervo auditivo para centros cerebrais superiores. Quarto ponto: atividade elétrica do nervo auditivo. O registro dos potenciais de espiga que soltam ao longo dos axónios dos neurónios do gânglio espiral que constituem o nervo auditivo revela diversos tipos de respostas aos sons que se tocam ao ouvido. Estas são equivalentes neurónios dos limiares absolutos. As curvas resultantes denominam-se curvas de resposta do limiar. E cada neurónio tem uma frequência melhor ou característica para a qual seu limiar neuronal absoluto é mínimo. Os neurónios que respondem desta maneira aos tons puros conhecem-se como neurónios sintonizados. A sensibilidade destes neurónios diminui, o limiar é mais alto, à medida que o som se afasta em qualquer direção de sua frequência característica. O nervo auditivo tem neurónios em sintonia com frequências que abarcam todo o intervalo de audição. Uma célula capilar interna responde com maior força quando um tom de certa frequência produz uma onda que viaja sobre a membrana basilar e alcança sua máxima amplitude perto da localização de dita célula. A frequência deste tom será com a que está sintonizada ao neurónio que faz sinapse sináptica com essa célula capilar. Outras frequências de som com a mesma intensidade produziram movimentos menos vigorosos da membrana basilar nesse lugar, o que, de sua vez, terá como resultado uma inclinação menos vigorosa do pelo na célula capilar e, finalmente, uma resposta menos vigorosa do neurónio. As células capilares externas também mostram sintonização de frequência. Certas evidências da interação entre as células capilares internas e externas provém de um fenómeno chamado supressão bitonal. A supressão bitonal também se apresenta com as emissões otoacústicas que se supõem refletir o processo ativo
pelo que as células capilares externas agudizam as curvas de sintonia da membrana basilar, afetando assim a resposta das células capilares internas. A taxa de disparo dos neurónios do nervo auditivo não só mudam com a frequência do estímulo sonoro, também o fazem com o tempo percorrido desde que se apresenta o som. A adaptação neuronal é um efeito comum que se apresenta na maior parte dos neurónios sensoriais. Os diferentes neurónios mostram distintas trajetórias de tempo para se adaptarem. Em princípio, algumas mostram uma etapa de adaptação muito rápida e uma ou duas etapas posteriores mais lentas. Acredita-se que as diversas fases de adaptação relacionam-se com várias etapas de exaustão dos neurotransmissores disponíveis nas sinápticas com as células capilares internas. Só é necessário que cada neurónio tenha a maior probabilidade de se disparar em algum ponto fixo do ciclo da onda sonora, como a crista de compressão. Por conseguinte, cada neurónio teria a se disparar ao estar em fase com a onda sonora, ainda que uma pode fazê-lo só cada duas cristas, mediante que outra o faz cada 5. Isto se denomina bloqueio de fase. Em muitos neurónios que se disparam fora de fase uma com outra, mas com o bloqueio de fase para uma onda sonora, existirá a tendência a ter pelo menos várias espigas em cada crista da onda. E então a resposta composta que viaja pelo nervo auditivo terá cristas que se apresentarão com uma taxa igual à frequência do som que produz o estímulo. Assim mesmo, ainda se cada neurónio se adapta ao som e se dispara com maior lentidão. O disparo geral no nervo auditivo se apresentará com a frequência estimulante, já que pelo menos alguns neurónios se disparam em cada crista.